Capítulo 18. Versículos de 1 até o final. Capítulo 19. Versículos até o 42. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Sabia, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou novamente: A quem estão procurando? A Jesus, o Nazareno. Já vos disse que sou eu. Se, pois, estáis buscando a mim, deixai ir estes. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Simão Pedro tinha uma espada. Desembainhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Põe a tua espada de volta na bainha. Acha que não beberei eu do cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Não és tu também discípulo deste homem? Não sou. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam. E nunca disse nada em oculto. Para que então perguntas a mim? Pergunta aos que me ouviram o que é que eu ensinei? Sabem o que eu tenho dito. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se alguma vez falei mal, dá testemunho do mal.
Mas se eu digo o bem, por que me feres? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. E Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Não és também tu um dos seus discípulos? Não, não sou. Mas Pedro o negou. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Não te vi eu no horto com ele? Não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação trazeis contra este homem? Não entregaríamos a você se este não fosse o malfeitor. Então o levai vós mesmo, e julgai-o segundo a vossa lei. A nós não é lícito matar pessoa alguma. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que lhe disseram isso? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Não. O meu reino não é daqui. Logo, tu és rei. Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Dar testemunho da verdade. Todo aquele que diz a verdade, ouve minha voz. E o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão. Não encontro nele crime algum para condená-lo. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguns dos prisioneiros pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Não! Ele não! Ele não! Nós queremos que solte Barrabás! Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Queremos que solte Barrabás! Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos. Puseram na cabeça de Jesus, vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Salve. E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Vejam,
Eis aqui que o trago para fora, para que saibais que não acho nele motivo algum para condenação. Solte Barrabás! Vejam, Solte eis aqui o homem. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Crucifica-o! Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar. Tomai-o vós e podeis crucificá-lo. Porque eu nenhum crime vejo nele. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Enganador! Crucificam! Blasfêmia! Crucificam! E quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não respondeu nada. Não irás falar a mim? Não sabes que tenho o poder para te soltar? E também poder para te crucificar? Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Depois disso, Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se soltas este, significa que não és amigo de César. Qualquer um que se faz rei é um rebelde contra o imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase o meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: Eis aqui vosso rei. Mate-o! 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 Crucificam! Então Pilatos perguntou: Hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado.
e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas melhor. Esse homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi ficará escrito. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica. Vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: Eis o teu filho. Em seguida disse a ele: Eis aí a tua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Eu tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de esopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Está consumado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Os soldados foram, quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. E depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto.
e não quebraram suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso, contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.